Olá, eu sou o seu irmão em Cristo Francisco Brito. Olá, eu sou o seu irmão em Cristo Francisco Brito, trazendo mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus até o seu lar, levando o Evangelho até você. Meu canal aqui no YouTube é exclusivamente dedicado a pregar a Palavra de Deus, a falar do Evangelho do Senhor Jesus. Gostaria de desejar para você e para sua família as bênçãos de Deus, a presença do Espírito Santo reinando em seu lar, gerando harmonia e gerando as bênçãos de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, que gostam de ouvir a mensagem do Evangelho, nessa oportunidade eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: Jesus, o Messias prometido. Jesus, o Messias prometido. Por quê? Os judeus acham, ainda existem muitos judeus, né? Muitos se converteram, existe muito judeu convertido, mas muitos israelitas ainda não creem em Jesus como o Messias prometido. Qual o motivo? Uma má interpretação da Bíblia. Eles acreditam que o Messias prometido, Salvador, já chegaria trazendo independência ao povo de Israel, trazendo libertação, né? Trazendo o reino messiânico, o reino espiritual, o reino teocrático de Deus, e daí por diante. Quando as profecias não ensinam assim, o que as profecias ensinam, meus amados irmãos, meus amados amigos ouvintes, você talvez que seja judeu, seja do povo de Israel, seja praticante do judaísmo, que me ouve e que me vê, a palavra de Deus não ensina que o Messias já chegaria trazendo o reino messiânico imediatamente, não. A Bíblia mostra uma sequência da história, e que o reino messiânico viria respeitando, seguindo esta sequência bíblica. Por exemplo, a Bíblia fala que o Messias viria duas vezes. Fala de duas vindas do Messias. A primeira, na qual ele seria sacrificado como um cordeiro, e a segunda, na qual realmente ele viria em glória, trazendo um juízo divino sobre a terra, e em seguida o reino messiânico. Essa é a sequência bíblica. Então, em primeiro lugar, as profecias diziam que o Messias viria como um cordeiro para ser sacrificado por nós. E depois, em seguida, dando sequência à cronologia bíblica, é que o Messias ele novamente retornaria após ter morrido como cordeiro, após ter se sacrificado. Após isso, ele retornaria para trazer o reino messiânico. Após, é claro, também o juízo de Deus. Então, a sequência bíblica é: Messias vem, morre como cordeiro, depois, a profecia também diz que ele seria ressuscitado, né? Retornaria ao céu, aí depois ele vem em seguida com o seu reino messiânico, o juízo de Deus e depois o reino messiânico. Então a sequência histórica é: Messias morre como cordeiro, Messias vem trazendo o juízo divino e em seguida assumindo no seu reino messiânico. O Messias não chegaria logo trazendo o reino messiânico. Veja, por exemplo, eu poderia citar muitas profecias aqui, mas é claro que o tempo não nos permite, senão o vídeo iria ficar muito extenso. Mas Isaías 53 diz ali, aqui em Isaías 53 diz o seguinte, Isaías 53, 5 a 7. Isaías 53, 5 a 7 diz, falando sobre o Messias: ele foi ferido, então o Messias seria ferido, pelas nossas transgressões. Veja aqui, primeiro momento, o Messias não viria como rei governante, como um guerreiro vitorioso, não. Ele se sacrificaria, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, no primeiro momento, o Messias viria para ser ferido como sacrifício pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então o Messias seria castigado, ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Messias, a iniquidade de todos nós. Portanto, o Messias seria alguém que viria e que seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e levaria os nossos pecados sobre ele. Diz a Bíblia aqui que o Senhor, ou seja, Jeová, fez cair sobre ele, sobre o Messias,
a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o texto prossegue. Mas em Isaías 53, 5 a 7, deixa claro que o Messias não chegaria logo como um rei governante, como um rei vitorioso, implantando um reino, conquistando independência, manifestando um reino teocrático, não. A primeira vinda do Messias seria para ele morrer como um cordeiro, ele morreria como um cordeiro. Ele se ofereceria como sacrifício. Aqueles cordeiros, aqueles animais mortos na lei, eram na verdade uma profecia futurística, se referindo ao Salvador, a Jesus Cristo, o Messias. Que quando o Messias viesse, ele seria sacrificado qual cordeiro, como um cordeiro de Deus. Isaías 53. Na profecia do profeta Daniel, capítulo 9, onde ele fala lá das 70 semanas, diz que o Messias seria tirado. Tirado ali é morto. O Messias seria tirado da história, seria morto. O Messias seria tirado da nossa existência, seria tirado da terra. O Messias seria tirado, ali é a mesma coisa dizer, o Messias seria morto. Então as profecias apontam para um Messias sacrificado em primeiro momento. Salmo 22 mostraria a agonia do Messias, sendo sacrificado, sofrendo. Então o Messias não chegaria logo implantando um reino messiânico, mas ele chegaria no seu primeiro momento como um cordeiro sacrificial, como um cordeiro de sacrifício. E quando Jesus aparece, João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o cumprimento da profecia. Meus amigos, quando nós dizemos que Jesus é o Messias prometido, não é coisa que nós achamos. Está em harmonia com a Bíblia, está em harmonia com a Torá, está escrito na Tanakh. Em todo o Antigo Testamento há as profecias que confirmam que Jesus é o Messias, porque tudo se cumpriu neste homem chamado Jesus. Todas as profecias se cumpriram neste homem chamado Jesus. Aí vem uma pergunta para você que é judeu. Será que tudo foi coincidência? Ou realmente aquele homem chamado Jesus de Nazaré era o Messias prometido? Com certeza ele era o Messias prometido. Ele era não, ele é o Messias prometido. Porque em ninguém se cumpriu as profecias bíblicas como se cumpriu na vida de Jesus. Então o Messias primeiro viria como um cordeiro sacrificado. Entenda que quando nós dizemos que Jesus é o Messias também, nós não falamos em suposições, mas as revelações dadas aos evangelistas, aos escritores do Novo Testamento, do Evangelho, que esses evangelistas, os escritores do Evangelho, não só os evangelistas, mas também Paulo, o Pedro, todos os outros, foram pessoas que foram verdadeiros historiadores, que viveram no tempo em que Jesus ainda estava vivo, que viram, foram testemunhas oculares, ouviram, presenciaram os milagres deste homem chamado Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu. Eles são testemunhas oculares, eles são verdadeiros historiadores que viveram naquela época, que viveram quando Jesus ainda vivia, e que presenciaram, que são testemunhas oculares. Veja que houve aparições de anjos dizendo, esse Jesus é o Messias. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias, pai de João Batista, que foi o precursor do Messias, que também esse precursor chamado João Batista foi profetizado pelas Escrituras, onde diz que o Messias teria um precursor, teria alguém que viria como um arauto anunciando a sua chegada. Se cumpriu isso aí na vida de João Batista. E o pai de João Batista testemunha no Evangelho que apareceu para ele o anjo Gabriel, dizendo que seu filho, o filho que ia nascer dele, sua mulher estéril, a mulher de Zacarias era estéril, diz que a mulher dele ia ter um filho, deveria colocar o nome desse filho de João, e ele era o precursor do Messias, tanto confirmando João como o precursor prometido pelas Escrituras, como confirmando que Jesus, o que ia ser precedido por João, era o Messias prometido. Apareceram anjos, milhares de anjos para pastores que estavam pastoreando suas ovelhas, dizendo que o Messias tinha nascido. Apareceu um anjo Gabriel para Maria, dizendo que aquele que ia nascer dela era o Salvador do mundo. João Batista, quando batizou Jesus, ele ouviu o Espírito Santo descendo como um pombo, e ouviu a voz de Deus dizendo, eis o meu filho, Deus dizendo ali, é o meu filho. Em Mateus capítulo 17,
Pedro, Tiago e João viram Cristo em estado de glória e apareceu junto dele Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, confirmando que Jesus era o Salvador, o Messias prometido, meus amigos. Então nós não falamos aqui de suposições, não falamos aqui de achismos. Eu acho que Jesus é o Messias. Quem sabe se Jesus é o Messias? Não. Nós temos certeza que esse Jesus de Nazaré, você que é judeu e que me ouve e que me vê, temos certeza que esse Jesus de Nazaré é o Messias prometido pelas Escrituras, é o Messias profetizado pelo profeta Moisés. Não há dúvida quanto a isso. Tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador, prometido por Moisés, prometido pelos profetas, prometido pelas Escrituras. E isso não é suposição, é uma verdade, é um fato. Tem um judeu aí na internet, que eu não lembro o nome dele, que é um nome complicado, que ele pergunta assim, o tema da mensagem: por que nós judeus não cremos que Jesus é o Messias? Eu respondo, sabe por quê? Por causa da incredulidade. Porque mais provas e mais evidência do que houve na vida de Jesus não tem. E a pessoa, se a pessoa ainda não crê, aí a resposta, coloca lá, completa, tu que botou isso na internet. Por que nós judeus não cremos em Jesus? Porque são incrédulos. Porque a incredulidade marcou a história dos judeus desde os tempos antigos. Quando Moisés subiu ao monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos, Moisés passou lá só 40 dias, mas foi o suficiente para quando ele desceu com a tábua dos mandamentos nas suas mãos, que foi que ele achou? Um povo incrédulo e desviado, que tinha deixado de servir o Deus verdadeiro, o eterno Jeová, e estava adorando um boi, um bezerro velho. Então os judeus não creem em Cristo, sabe por quê? Aqueles que são incrédulos, porque são endurecidos, coração duro, coração de pedra, por causa da incredulidade, porque são incrédulos. Se crescem, não seriam incrédulos. Então o cara coloca na internet: por que nós judeus não acreditamos em Jesus? Porque são incrédulos. No dia que deixar de ser incrédulo, atentarem para o que diz as profecias e ver que tudo se cumpriu em Jesus Cristo, o judeu, quando faz isso, ele se converte. Existem muitos judeus israelenses convertidos ao cristianismo. Por quê? Porque quando você que é judeu lê a Bíblia com humildade e vê o fundamento histórico e vê a verdade, a pessoa se converte. Porque em nenhum outro se cumpriu as profecias com respeito ao Messias, a não ser em Jesus. Então o primeiro momento do Messias era ele ser morto, cumprir as profecias e ressuscitar. Aí agora sim, o segundo momento é que ele trará o reino messiânico. Ele veio, morreu, voltou para o céu. Agora quando ele vier agora, no arrebatamento da igreja, é que ele vem como rei. Vem como rei tomando providência, aniquilando a iniquidade e em seguida trazendo o reino messiânico. Mas a sequência da história é essa: Messias vem e morre, retorna para o céu, Messias traz o juízo divino e depois o reino messiânico. Então tem que entender as profecias, temos que estudar a Bíblia com humildade para Deus nos revelar. Jesus é o Messias prometido. Creia e receba a vida eterna, porque só Jesus Cristo é o caminho. Amém?